Hoje, o Educação Jurídica tem a alegria de receber o estudante de Direito Josué Ribeiro, que está no segundo semestre do curso de Direito apenas e vem trazer um pouco a sua visão sobre o que está acontecendo aí no comecinho da sua carreira. Bem-vindo, Josué. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês do Educação Jurídica. Esse primeiro semestre, agora início do segundo, tem sido um descobrimento para mim, até porque eu não imaginava que iria ser tão legal, tão divertido como está sendo para mim. As outras pessoas que se formaram em Direito, eu não sei, mas para mim está sendo uma experiência enorme. Está sendo melhor experiência de estudo que eu já tive. Tenho certeza Olha, disso, com propriedade. que interessante isso. Isso tem a ver com a descoberta da sua vocação, você acha, ou você acha que tem a ver com a escola que você está cursando, que é uma escola que procura trazer inovação, tem professores muito qualificados? O que você acha? Eu acredito que é por causa da estrutura da faculdade, os professores são muito bem qualificados, eles sabem transmitir a aula deles de uma forma totalmente cativante, faz o aluno gostar da matéria. Mas eu acredito que o principal não é nem isso. É porque eu vim de escola estadual, eu fiz o meu fundamental inteiro foi numa escola estadual no interior de São José. E no ensino médio eu fui para o Instituto Embraer, que é uma outra escola bem, bem incrível, assim, voltada para alunos que querem entrar numa universidade e poderem fazer a sua vida, né? Uhum. E eu nem imaginava que pudesse ter uma faculdade como a que eu tô agora, com Uhum. professores tão bons que sabem transmitir a matéria. A gente teve, inclusive, uma aula com o Silvio Venosa, que é Uhum. um dos grandes nomes do direito brasileiro. Sim, sem dúvida. Então, na verdade, você está se sentindo à vontade com a metodologia da universidade, você está se sentindo estimulado, né, por um processo que muitas vezes é difícil no começo. Muitos alunos têm dificuldades no começo. Você nota isso nos seus colegas? Estão todos assim entusiasmados como você, ou tem gente que você acha que está em dúvida? Eu acredito que tem gente que esteja em dúvida, principalmente porque começou o curso achando com aquela visão de que vai começar direto estudando leis. E não é assim. Tem toda uma teoria por trás, como personalidade, aquele teoria pura do direito de Hans Kelsen, por exemplo, Uhum. ou a pessoa vai estudar Hart. É assim que a gente começa estudando direito. A gente não começa pegando o Código Civil e lendo, né? Sim. Acredito que muita gente veio com essa visão e meio que acabou ficando um pouco para trás. Acho que ao longo do curso isso tende a mudar, né? Sim. Sim, porque na verdade os alunos, bom, eu estou falando como professor dessas disciplinas propedêuticas, né, que são Uhum. filosofia do direito, sociologia, introdução ao direito, metodologia da ciência. Eu sei que os alunos às vezes torcem o nariz um pouco para essas disciplinas que consideram inúteis, perfumarias, né? Tem até alguns que criticam isso. Isso é uma coisa muito comum, mas acredite em mim, um profissional do direito, sem ter essa formação básica, ele não consegue se estabelecer de uma maneira sólida e respeitável, porque o direito ele lida com o Estado, lida com a sociedade, lida com normas, lida com linguagem. Então, o direito é uma formação que exige bastante estudo, né? Às vezes, a vocação que o aluno tem fala mais alto, ele quer logo de cara, né, fazer audiência, ele quer fazer petição, ele quer fazer sustentação oral, ótimo. Mas tudo vem no seu tempo
e a forma como ele vai amadurecendo vai ajudando ele a compreender o que hoje, eventualmente, ele não compreende, sabe? Mas isso é uma coisa bastante natural no começo do curso de Direito. Sim, eu concordo totalmente com isso. Muita gente vem para uma faculdade de direito com aquela visão já do ensino médio, no sentido de que a pessoa vai chegar na faculdade e vai começar a ver um monte de lei, decisão do STF. É aquilo que falam, né? O advogado acha que é Deus e o juiz tem certeza, né? É sempre assim. O aluno de direito no quinto ano acha que é o ministro do STF. Começa desse jeito. Até ele ir e mudar. Mas essa visão começa desde antes do aluno entrar na própria universidade. Eu mesmo tinha uma visão de que eu ia chegar na faculdade, eu ia ficar sentado na cadeira, o professor ia passar a matéria e ia ser só aquilo. Eu achava que não ia ter tanta participação igual eu tô tendo aqui. E eu acho que muito das mudanças que vão ter, não só na faculdade que eu tô agora, mas em todas as outras, é esse modelo de ensino. Logo, não vai ser mais esse grupo de alunos que fica só sentado, só ouvindo o professor passar a matéria. A ideia é o aluno participar, ele construir o próprio conhecimento dele, né? É assim que o aluno vai criar paixão por aquilo que ele está fazendo. Eu, pelo menos, penso assim. Olha, e eu só posso concordar com você, eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. Agora, eu queria explorar um pouco esse conceito, né, que você acabou de descrever, que é basicamente uma apologia a uma metodologia ativa, com participação dos estudantes, né? Eu acho que realmente é uma diferença muito grande. Mas você tem contato com estudantes de outras faculdades? Você está isolado, assim? Você conversa com outros alunos de direito de outras faculdades? Você sabe se essa realidade ela vai além dos muros da sua escola? Então, eu tenho um amigo eu tenho um primo que já se formou em direito e a realidade dele foi totalmente diferente da minha. Ele conta que o professor, ele esperava que o professor pensava que o aluno chegava na sala de aula e já soubesse da matéria que ia ser passada. Era essa a visão que o professor tinha dele. E ele nem se formou faz tanto tempo. Tem uns 3, 4 anos que meu primo se formou e ele chegava em sala de aula, o professor, vocês vão fazer isso da página tal até página não sei tantas e vão me entregar na próxima aula. E aí chegava na próxima aula, o aluno tinha que ter feito tudo aquilo e todos os professores eram, tipo, daquele jeito. Ou faltava, né? Eu tive um outro. Eu tenho um outro amigo que agora tá na faculdade que eu tô, ele mudou pra cá. Ele também viu uma diferença enorme com relação a isso, porque na faculdade que ele tava, era muitos alunos em uma sala só, era tipo, sei lá, uns 90 alunos por sala, 60. E não tem como o professor dar atenção para todos esses alunos, é meio óbvio. Então, muitos trabalhos que os professores passavam, eles nem corrigiam de fato porque não dava tempo, né? Muitos alunos passavam ali não porque sabiam da matéria, mas porque o professor simplesmente gostava do aluno como pessoa, mas não necessariamente como aluno. E eu tive uma quebra de expectativa aí gigante por causa disso, né? Porque eu quis fazer direito muito porque eu gosto de filosofia, de história, sociologia, mas que meu primo não gostava tanto e nem ele entendia direito quando estava estudando essas matérias mais primordiais, diga-se de passagem. E aí eu cheguei aqui, na faculdade que eu tô, e tive uma grande diferença. Porque assim, como que na faculdade que eles estudavam, eles tiveram essa experiência? Porque para mim, eu entendo o que aconteceu, mas chegando aqui foi uma quebra de expectativa gigante.
positiva, né? Foi uma, positiva. foi uma coisa que te deu mais entusiasmo. Não, Sim, eu sim. acho excelente, eu acho que o propósito é muito interessante, e, inclusive vocês têm uma experiência de trabalhar em período integral, né? Então, essa é uma das poucas faculdades de direito no Brasil cuja metodologia engloba os 3 primeiros anos em período integral. Conta um pouco para a gente como está sendo essa experiência. Eu vim de um ensino médio integral do Instituto Embraer, então eu já tinha já uma certa base, uma certa resistência. Eu acho muito interessante que de manhã a gente tem as matérias próprias do direito, né? Tipo direito penal, civil, constitucional, filosofia, sociologia, mas que de tarde a gente tem umas matérias que são mais práticas, como a de comunicação e expressão, que é fundamental para quando o aluno chegar no quinto ano ou até mesmo depois de se formar, ele conseguir estar na frente de um juiz ou em um grupo de reunião e poder se comunicar de uma forma clara. Como também não só isso, a gente também tem atividade com um escritório que sempre traz uma área nova para a gente, seja a área do trabalho, M&A, área contratual, meio ambiente e diversas outras áreas. Tudo isso para mostrar para o aluno de direito que ele tem muito mais para aprender do que somente aquilo que está dentro dos livros. Nessa loja de comunicação e expressão, por exemplo, a gente precisa montar e apresentar um projeto para uma turma de administração para o final do ano. Uhum. E a gente utiliza tudo que a gente aprendeu ao longo do semestre, inclusive, às vezes até ao longo do ano, né? Sensacional, eu acho esse tipo de iniciativa, Josué, ele gera essa motivação que a gente está vendo em você, esse encantamento, e gera um sentido para que todas essas teorias se convertam em realmente coisas funcionais. Então, é bom que todo aluno saiba que toda a missão teórica, e ela tem uma função. Os professores que estão dando os fundamentos aí filosóficos, sociológicos do direito, antropológicos, estão trazendo informações que são cruciais para os estudantes, ainda que eles não percebam, mas que vão moldando aos poucos o estofo do profissional, o revestimento desse profissional. E é legal que eu estou vendo aí na sua experiência, na sua faculdade, é que ela permite que o aluno tenha tanto uma dimensão formativa, mais teórica, mas também já coloca você botando a mão na massa. Isso mostra uma inteligência grande na concepção metodológica da proposta pedagógica. Isso é muito interessante e eu fico muito animado de ver isso. O retrato que você fez dos seus amigos que tiveram outro perfil tem mais a ver com um conceito mais antigo de formação do direito. E essa formação ela vige há muito tempo, é, mas ela tem uma série de problemas que alguns deles você com muita agudeza você demonstrou aí, né? A, a que me chama a atenção é um certo descompromisso do professor com a missão da docência, porque quando o professor ele transfere para o aluno a tarefa de fazer tarefas de casa como forma de compensar a falta de aula, a falta de atenção durante a aula, ele está renunciando à pretensão de formar esse aluno de uma forma sólida. Porque uma coisa é você dar autonomia para o aluno. Vamos falar desse assunto. A autonomia do aluno é fundamental, mas a autonomia não é se vira. Falando assim, Autonomia. nua e cruamente, né? Não, não. A autonomia eu enxergo, principalmente aqui na SPM, essa questão de autonomia, ela é muito voltada também dando uma responsabilidade para o aluno, mostrando ao aluno que ele tem os deveres dele, porém ele compete ao aluno
cumprir esses deveres da forma que o aluno achar que é melhor para ele. Eu não preciso estudar direito penal da mesma forma que o professor, de fato, tenta me ensinar. Porém, é um bom caminho, é um excelente caminho. Só que a trilha de conhecimento que eu vou criando, ela é minha. Eu não preciso necessariamente me fixar a um modelo pré-estabelecido. Se eu quiser fazer isso e achar interessante, tudo bem, mas todo mundo tem uma maneira de estudar, uma maneira de absorver o seu conhecimento. Eu acredito que aonde eu tô, esse modelo de autonomia é aquele que mais se encaixa. Lógico que o aluno tem o trabalho dele de estudar, ou trabalho para entregar numa quarta-feira de noite, 11h59, mas o aluno decide a forma como ele vai fazer esse trabalho. Lógico que respondendo aos critérios que ele tem que responder, mas fazendo o tempo dele. Eu acredito que aonde eu tô é mais ou menos assim que funciona, pelo menos desde quando eu entrei aqui na faculdade, desde o primeiro semestre até agora no segundo. Muito interessante isso. Quer dizer, existe uma sabedoria aí na forma como você lida com as aspirações do estudante. Porque, obviamente, dos seus colegas todos aí, há um que vai ter vocação para uma área, outro vai ter vocação para outra, um é mais combativo, vai ser do contencioso, um outro tem um perfil mais discreto, vai para o consultivo, tem um que gosta de tomar decisões, vai querer ser juiz, e outro vai ser professor, e assim vai. Então, cada estudante ele tem uma certa forma de encarar o estudo, e o que você está me dizendo é que a tua faculdade ela estimula a que o aluno se envolva de uma forma personalizada em relação a isso. Não está te cobrando um percurso único, não está te determinando que você deva fazer apenas dessa forma, o que eu acho muito interessante. Sim, é exatamente isso. O lema da minha faculdade é o inusitado em constante movimento. Fui fazer o vestibular para cá, recebi um caderninho já com esse nome, já com essa frase. E, de fato, isso realmente faz muito sentido. Até porque, sei lá, ter marketing na grade curricular não é para todo tipo de faculdade. Eu acredito que nem são todas que tem, mas que tá dizendo para o aluno, olha, a gente tem a nossa identidade, mas vocês também têm que ter a identidade de vocês, a sua autenticidade. É assim que vocês vão estar mostrando de alguma forma o valor de vocês. Pode ser que alguém aqui vá abrir um próprio escritório, ou vá ser juiz, ou vá trabalhar em um escritório sendo contratado, mas a gente tem que responder ao que tem que ser respondido, aos critérios já pré-estabelecidos, mas nunca esquecer da pessoa que a gente é, entende? Sim. Seja estudando, seja como pessoa, como profissional, entende? É assim que eu enxergo. Muito bom. Isso é um avanço e eu fico feliz que exista esse espaço, né, essa consciência já em escolas avançadas e de ponta como é a sua, né? Ô, Josué, você com pouco tempo aí na área do jurídica, você já tem alguma área que você se interesse mais ou é muito cedo ainda para falar disso? Então, eu falei que a minha faculdade ela tem aulas com um escritório e que esse escritório sempre passa novas áreas para gente ir conhecendo. Uma área que eu me interessei bastante foi o direito administrativo na área de concessão, porque é, eu vi naquela área não só uma oportunidade profissional, mas também uma oportunidade de eu fazer o bem, de eu
trazer mais transformações para o lugar de onde eu vim. Um caso que a gente discutiu, por exemplo, é que iam fazer a concessão do espaço teatral da UFRJ, que atualmente está meio que destruído, não está funcionando. E a concessão ia ajudar a reconstruir aquilo ali. Ia ser bom para o Estado, ia ser bom para os estudantes da UFRJ, e ia virar um novo espaço de ponta. Os alunos iam poder usar aquilo para estudar. Lógico que também é uma questão de iniciativa privada, mas que se você consegue estimular, você também consegue ajudar outras pessoas que precisam disso. E quem precisava daquilo? Alunos da UFRJ, que muitas vezes, que com certeza fizeram o Enem, e que muitos alunos que estão ali podem ser alunos de baixa renda, que se tiver um espaço de ponta, eles vão aprender de uma forma melhor. Foi uma área que eu gostei muito por causa disso. Inclusive, eu até fiz essa pergunta para o advogado que dava aula para gente. Então, por que que não concedem mais aquilo que o Estado não consegue tomar conta? E a resposta que ele deu foi simples: isso compete à iniciativa privada e muitas vezes a própria população não entende o que está acontecendo ali. Por que aquele espaço da UFRJ não foi concedido? Foi porque os estudantes acharam que estavam vendendo o território da faculdade, como se fosse uma privatização. E não era. E aí os alunos entraram no meio do leilão e impediram a concessão do espaço. E aí eu pensei, poxa, se os alunos tivessem um pouco mais de conhecimento do que estava acontecendo, aquele espaço hoje poderia estar sendo utilizado de uma forma muito melhor do que está agora. Poderia ter sido reconstruído, ter um espaço mais moderno, e ia ser bom para todo mundo que iria usar aquele espaço. E o que me chama a atenção, Josué, é que você está narrando uma vivência que você teve e não foi nas aulas de direito administrativo. Foi na experiência do escritório que trouxe uma questão de direito administrativo, tá certo? Sim, exatamente. Isso me chama muita atenção, porque você já está abrindo sua mente, os seus olhos, se interessando por matérias que você ainda sequer teve. E essa é uma das grandes sabedorias de você trazer a vivência prática para o aluno, para que ele possa experimentar um pouco. Você conseguiu associar até finalidades do direito administrativo que ficariam muito aéreas quando você vê as aulas tradicionais sobre direito administrativo. O professor vai falar que o direito administrativo serve para isso, para aquilo, mas o aluno não enxerga isso. Então você pode testemunhar de uma forma muito impactante, pelo que me pareceu, mesmo não tendo tido ainda as aulas específicas de doutrina dogmática sobre o direito administrativo. Ponto, mais uma vez, para a sabedoria da organização do processo pedagógico aí. Fico feliz, José. O processo pedagógico é crucial para o aluno se interessar por aquilo que ele está estudando. Não adianta o espaço que ele está trazer para ele somente obrigações e não opções, novos leques de conhecimento. Até porque numa faculdade de Direito não dá para a gente aprender todas as competências. Sim. Mas dá para a gente entender e aprender que existem outras áreas do direito que talvez a gente não vai ter na nossa grade curricular, ou que a gente vai ter, mas de uma forma mais escassa. Porém, se a gente tem isso agora, e a gente acaba se interessando por isso, e a gente acaba estudando aquilo no futuro, mesmo que não esteja na nossa grade, isso já vai fazer uma diferença gigante para a gente como profissional.
Não que a gente vá trabalhar com isso necessariamente, mas só de a gente conhecer e saber da importância, isso já faz da gente profissional melhor. Até porque na área do direito, muitas áreas são concomitantes. No direito administrativo, a gente tem que saber civil, tributário e várias outras áreas. Veja, você é um aluno de segundo semestre e já conseguiu enxergar tantas coisas. Eu acho que isso demonstra a sua visão, né? Você é uma pessoa que tem uma visão privilegiada. Foi isso que, inclusive, me levou a convidá-lo para falar comigo aqui no podcast, porque eu percebi que você tem a capacidade de abstrair, a capacidade de fazer ligações entre eventos que são aparentemente distantes, e eu acho que você traz aqui um ótimo exemplo, Josué. É uma história bonita, você veio da escola pública e pelos seus méritos você alcançou a escola da Embraer, que eu sei que é muito concorrida, é muito difícil de entrar, para gente que tem muita vontade, muita capacidade, não é mesmo? E está com um privilégio de poder estudar numa escola nova, ousada, que não tem medo, né, de ousar, de criar uma nova forma de ensinar o direito, e isso, para mim, é uma referência muito importante, é uma mensagem que a gente transmite, Josué, que eu acho que você trouxe com muita é, felicidade, você foi muito bem em mostrar como todo esse processo se transforma numa motivação sua, numa clareza de visão, num apoio para que você fundamente as suas escolhas. Então eu desejo a você muito sucesso na sua carreira que está começando e que você continue sendo motivo de orgulho aí para a escola que você estuda e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado. É um prazer para mim poder estar falando sobre a minha trajetória, sobre um pouco da minha história, inclusive, aqui no Educação Jurídica. Pode ser que, do partido que eu estou falando, ajude a inspirar outras pessoas, assim como eu também fui inspirado. E isso é de fundamental importância. O aluno não pode sair do ensino médio e achar que a faculdade que ele vai estudar, como um exemplo da faculdade de Direito, é só ficar sentado lendo livro de lei. Não é assim que funciona e nem assim que deveria funcionar. Nem essa imagem que deveria ser trazida para nenhum tipo de estudante. Nem mesmo para um estudante seja de medicina ou psicologia ou de qualquer outra área. Isso não serve somente para a área do direito. É uma coisa muito ampla e é uma transformação que tem que existir de fato. É uma construção. Exatamente. Muito bom. José, muito obrigado. Estou muito feliz. Adorei a sua fala e acho que ela é muito inspiradora para muita gente. Tomara que isso seja muito útil para os seus colegas. E muito obrigado pela participação na Educação Jurídica. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado, vai ser um prazer. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, José. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.